Irmãos, se eu fizesse uma pergunta nesse momento, eu dissesse: qual foi a última vez que você teve uma alegria incontrolável em seu coração? Você conseguiria me dizer? Qual foi o último dia em que você teve uma alegria incontrolável em sua vida? E se perguntássemos o contrário, qual foi o dia em que você teve uma tristeza tremenda em sua vida? Vocês poderiam dizer? A nossa vida espiritual, ela envolve, claro, a alegria em podermos estar no Senhor. E também há momentos que, mesmo sendo filhos de Deus, passamos por tristezas. Principalmente, mesmo sendo filho de Deus, nós podemos perder entes queridos. É a ordem natural da vida. Mesmo sendo filhos de Deus, podemos passar por dificuldades financeiras. Mesmo sendo filhos e filhas de Deus, podemos passar por problemas de saúde, problemas familiares. E a palavra de hoje nos mostra um momento excepcional, onde a alegria toma conta da vida de Davi. Tamanha era a alegria em seu coração que ele louvava e dançava com todo o seu corpo para louvar e adorar o nome do Senhor. Nós sabemos que o motivo da alegria de Davi era óbvio e claro: a entrada da arca à cidade de Davi. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava vindo a Jerusalém. E esse fato se dá no momento em que Davi havia agora conquistado, unificado toda Israel e Judá. No momento onde ele havia conseguido consolidar a sua autoridade política. E assim ele vê no momento necessário agora para trazer a unidade religiosa, trazendo a arca para Jerusalém. Veja, é um momento muito importante. Nós sabemos que, pela história dessa arca, em 1 Samuel, capítulo 6, essa arca, no capítulo 4, ela é tomada pelos filisteus. O povo de Israel, o povo judaico, eles levavam a arca da aliança em frontes de batalha. Eles levavam a arca, irmãos. A arca era, para o povo de Israel, o símbolo da presença de Deus. Então, para eles era como se Deus estivesse ali, e eles tivessem assim a certeza e a convicção da vitória que eles teriam em uma guerra que eles enfrentariam. Então, imaginem, houve uma batalha entre o povo de Israel e também os filisteus, e quando a arca da aliança chega a este lugar, todo o povo comemora, pois sabiam: agora vamos vencer, agora essa batalha é nossa. Mas o que acontece na sequência é que eles são derrotados pelos filisteus. São derrotados, não somente são derrotados, mas assim, a arca da aliança é tomada deles, e eles são levados pelo povo filisteu. E pela história como nós conhecemos, a arca da aliança de Deus é colocada no templo de Dagon, um templo pagão, irmãos. Lá dentro eles colocam, e no outro dia, quando observam, acontecem coisas que estavam mostrando claros sinais de que algo de errado estava acontecendo. No templo de Dagon, observa-se que, levantando, no capítulo 5 de 1 Samuel, verso 3, diz assim: levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, o ídolo Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram pô-lo no seu lugar. Provavelmente eles acharam isso aqui é coincidência. Acho que caiu, alguém colocou, de forma que o apoio não estava bom e caiu. Mas veja, a palavra no verso 5, a gente vê novamente o verso 4, quer dizer: levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor.
A cabeça de Dagom e as suas 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Aí os sacerdotes de Dagom, eles começam a analisar a situação. E veja a palavra, verso 5 diz: por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam no limiar de Asdod até o dia de hoje. Aí verso 6 diz: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e assolou e os feriu de tumores tanto em Asdod como no seu território. A gente pensa assim: poxa, a Arca da Aliança se perdeu, e agora? Vamos recuperá-la, precisamos lutar. Muitas vezes é o pensamento humano, mas a gente vê, irmãos, Deus não precisa de nossa proteção, Deus não precisa da sua ajuda, não. Deus simplesmente agiu com seu poder. E o que acontece? Os filisteus, eles decidem: vamos devolver isso aqui. Isso aqui está nos trazendo muito mal. Devolva para o povo judaico. E assim eles retornam, e devolvem para o povo de Israel. E quando eles devolvem a Arca da Aliança através de um carro que era puxado pelas vacas. Em cima, e é trazido para o povo de Israel. É interessante que o texto diz que as vacas, elas não olhavam nem para a direita nem para a esquerda, simplesmente iam em direção ao local onde ele deveria vir. Veja, Deus vem a agir de uma maneira sobrenatural. A gente imagina que Deus precisa de nossa ajuda. Não, irmãos, é ao contrário. Nós que precisamos da ajuda do Senhor. É você quem precisa da ajuda de Deus. A gente pensa assim: se Deus me perder, você não sabe o prejuízo que Ele vai ter. Não, irmãos, se você perder a Deus, você não sabe o prejuízo que você vai ter em sua vida. É o contrário. E é interessante que no caminho onde agora, depois de consolidar toda a parte política, o texto de hoje nos mostra, o texto do capítulo 6, que antecipa esse texto de hoje, que nós lemos, ele mostra que Davi agora decide trazer a arca. A arca que estava na casa de Abinadab, que estava lá em Baala, de Judá. Agora decide trazê-lo. Ele traz, levando 30.000 homens para trabalhar nessa vinda da arca. Vamos, por que 30.000 homens? Há muitos pensamentos, Dizem que provavelmente por esse lugar chamado Baala de Judá ser muito próximo à região dos filisteus, havia a possibilidade dos filisteus entrarem no ataque e assim tomar novamente a arca. Então Davi, por uma precaução, levou 30.000 homens para se proteger e para trazer a arca em segurança. E ele faz como, irmãos? Ele usa um carro, agora puxado por bois. Provavelmente as pessoas devem ter aconselhado Davi: olha, a última vez que os filisteus nos mandaram a arca de volta, foi puxado por 2 vacas e a gente recebeu sem problema nenhum. Davi, acho que a gente tem que fazer isso. Aí Davi, provavelmente ele pegou, então falou: pode prosseguir então com esse lance que vocês falaram para mim. E assim foram lá, pegaram os 2 bois, colocaram na carroça a arca e foram trazidas no caminho para Jerusalém. E no caminho acontece algo que muito provavelmente era algo que Davi nem imaginava que fosse acontecer, que os bois acabam por tropeçar no caminho. E o que acontece nesse tropeçar é que a arca ia cair. Nesse instante, o homem chamado Uzá, ele segura a arca para não cair. E o que acontece com ele? Ele morre, não sabemos. A gente fica pensando: poxa, por que ele tem que morrer? Ele fez algo que é legal para Deus. Ele tentou proteger aquilo que era de Deus. Não é verdade, irmãos? Por mais que sejam boas as suas intenções,
instruções para com o Senhor, se ela não está dentro da perspectiva da palavra de Deus, ela não pode ser feita. É isso que está querendo dizer. Por mais que seja ótima e excelente a sua intenção para fazer a obra do Senhor, se ela não está baseada em fatos da Bíblia, ela não convém ao Senhor. E Uzá segurou a arca e assim morreu. A gente observa que até Davi, um homem que era tão amado pelo Senhor, Deus, ele também falha, irmãos. Pois ele se pôs na experiência do passado para agora agir no futuro. Irmãos, a nossa experiência espiritual não quer dizer nada. O mais importante para nós não é a nossa experiência espiritual. Não é você ter situações onde você vivencia fenômenos sobrenaturais. Isso não nos é importante. Você muitas vezes pensa, porque fui num culto de uma igreja onde o pastor começou a pregar a palavra e começou a fazer o vento com a mão lá, e foram caindo as pessoas. Foi uma experiência sobrenatural, pastor. Aquilo ali, eu senti a presença de Deus. Deus estava me empurrando para o chão, e por isso eu caí. Glória a Deus. E quando isso não acontece, o que vai acontecer com você? Cadê Deus? Deus, me empurra, eu preciso cair. Naquele culto, naquele dia, naquela igreja, você me fez, como se um vento impetuoso visse na minha direção, eu caí no chão. Senhor, me mostra de novo. E quando não acontece, você diz: cadê Deus? Cadê o Senhor? Esse é o nosso problema, irmãos. Muitas vezes, quando nós baseamos a nossa vida espiritual em fatos que ocorreram no nosso passado, ele pode gerar problemas espirituais como esse, e gerar consequências como essa que aconteceu com a de Davi. E por isso é muito importante em nossa vida espiritual, sempre a nossa vida espiritual tem que ser baseada na palavra de Deus. Pois que nós temos os 5 solas. Solas, os irmãos sabem, né? Um dos 5 solas é o que? Sola Escritura. Somente a Escritura para nós. Isso é o mais importante para nós. Porque, irmãos, veja no livro de Números, capítulo 4, verso 15, o que diz sobre a questão do transporte da arca. Veja, leia para nós. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... Havendo, pois, acabando de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas a tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Quem estava ao cargo de levar a Arca da Aliança? Dos levitas, dentre eles a família dos Coates, os descendentes dos Coates. Veja em livro de Números, capítulo 7, verso 9, o que diz. Leamos juntos. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Eles deveriam levar em seus ombros a Arca da Aliança. Eles tinham essa função. Enquanto que Davi, nesse instante, ele ignorou essa ordem divina do Senhor. E foi baseado em sua experiência do seu povo no passado, para aplicar agora no seu presente. Esse é muitas vezes o erro que nós cometemos em nossa vida espiritual. Achamos que pelo fato de ter dado certo no meu passado, agora vai dar certo comigo no presente. Sim, nas coisas do mundo podem até dar certo, mas não as coisas de Deus. Você tem que focar naquilo que a palavra de Deus diz, não focar naquilo que a sua experiência quer mostrar. E Davi falhou por isso. Ele baseou a sua vida espiritual em suas experiências. Amados irmãos, não coloquem a sua vida espiritual baseado em suas experiências do passado. Por quê, irmão? Sabe por quê?
Porque se você teve todo esse tempo com Deus, você também já mudou muito. Você já cresceu espiritualmente também. Não tem como você querer aplicar as mesmas coisas que aconteceram no passado para aplicar agora. Desde que isso seja da palavra do Senhor, isso pode ser feito. Se a palavra de Deus diz, você pode fazer. E assim, irmãos, Davi fica temeroso, vendo o fato que aconteceu. E assim ele decide, vamos deixar na casa de Obed-edom um tempo. Vamos deixar lá por enquanto. Parece que Deus não quer que nós levemos a arca. E assim, a palavra do verso 12 diz: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom. Ele recebe o aviso. Havia Uzá morrido ao tocar na arca. O verso 12 diz: a arca ficou na casa de Obed-edom. No verso 11 diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. E assim ele recebe essa notícia de que Deus estava abençoando a família de Obed-edom. Então Davi, em seu coração, ele decide trazê-la para a sua cidade. E o verso 13 diz: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. Veja, ele agora voltou à palavra de Deus. A gente não vê que são uma carroça com a arca, com os animais puxando, levando a arca do Senhor. A gente vê que o texto mostra que quando os homens davam os passos, né, ele sacrificava bois e carneiros para o Senhor. Veja, ele voltou à palavra de Deus. Ele voltou à palavra do Senhor. E quando essa arca estava adentrando para Jerusalém, a alegria de Davi vem em sua plenitude. É uma alegria que vem de Deus, uma alegria incontrolável, irmãos. Irmãos, a alegria que o mundo nos dá é momentânea. A alegria que esse mundo nos oferece é passageiro. Mas a alegria que Deus nos dá, irmãos, é uma alegria intensa, uma alegria que será para toda a eternidade. O que você deseja desfrutar então em sua vida espiritual? Uma alegria momentânea ou uma alegria eterna? Muitas vezes nós focamos a nossa vida para essas alegrias momentâneas, enquanto que a alegria eterna de Deus nós deixamos de lado. Nós colocamos simplesmente de lado. Veja Davi, verso 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui a palavra diz que Davi dançava. Por isso que o body worship é permitido na igreja, irmãos. Por isso que fazemos body worship aqui, por exemplo, não é errado sob o ponto de vista bíblico. Porque se você está fazendo para adorar a Deus, isso é válido. Porque Davi também diz aqui a palavra, dançava com todas as suas forças. E fiquei imaginando, como é que será que ele dançou com todas as suas forças? Será que é como aquelas baladas do mundo, a balada Psy, seria tanto louco, tanto drogado, que os caras ficam bem, né? Os irmãos que já foram nessas raves da vida devem saber do que eu estou falando. Já os irmãos que não foram, pensem nos bailes de antigamente. Nas raves, né, que até um tempo atrás, não sei se ainda hoje faz sucesso entre os jovens, dançavam com toda a força. Poxa, você vê cada pessoa louca dançando. Você fala, aquilo ali não é normal. Mesma coisa se dá, irmãos, quando a gente vê no mundo as pessoas dançando por uma alegria carnal. As pessoas são felizes. Mas é diferente a alegria que Davi estava sentindo aqui, irmãos. É muito diferente.
Davi estava muito feliz, irmão. Sabe por quê? É diferente a alegria que Davi estava sentindo aqui da alegria que o povo do mundo sente ao dançar. Quando você dança na balada, provavelmente você vai chegar em casa com dor de cabeça, com ressaca, você vai chegar estressado. Poxa, acabou. Diferente. Quando você louva e adora a Deus, acontece o que aconteceu ao final da palavra de hoje com Davi. Ele queria abençoar todo mundo. Veja a diferença, irmãos. Davi estava dançando com todas as suas forças diante do Senhor, diz a palavra. Não é diante dos homens, mas diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. O que isso quer dizer, irmãos? Ele não estava usando a vestimenta do rei, mas ele estava usando a vestimenta sacerdotal, para estar junto do povo, junto com as pessoas e comemorando a entrada da arca a Jerusalém. Poderia Davi muito bem estar no seu trono e dizer: irmão, pessoal, povo, a arca chegou, agora festa para todos, vamos brindar. E ele volta ao seu trono. Não, irmãos. Ele saiu do seu trono e foi para o meio das pessoas, observando a arca entrando em Jerusalém, junto do povo, comemorando e jubilando com a alegria que todo aquele povo estava sentindo. Porque aquilo era sinal da presença de Deus. Como está a sua vida espiritual? Você tem tido alegria ao servir ao Senhor? Você tem tido alegria ao estar na igreja? Você tem tido alegria a servir a obra do nosso Senhor? Ou simplesmente você vem à igreja porque você tem que vir? Ou você simplesmente vem à igreja porque eu tenho que bater o cartão para Deus não colocar a ira dele sobre a minha vida? Qual é o seu momento espiritual agora? Davi era um homem que sempre se alegrava no Senhor. Porque a gente vê em Atos, capítulo 13, verso 22, diz assim, leamos juntos: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, que declaração. Disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imagina você ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha a confiança de que Davi, aquele homem, sempre queria fazer algo bom para ele. Ele tinha certeza. E por isso que tal declaração é colocada no livro de Atos 13, 22. Irmãos, a alegria que vem de Deus faz com que ele sempre esteja focado naquilo que Deus deseja fazer. Veja se a sua vida está focada naquilo que Deus deseja fazer. Veja se a sua alegria está focada naquilo que Deus quer fazer. Ou se a sua alegria está focada naquilo que o mundo quer nos mostrar, naquilo que o mundo quer lhe propor. O verso 15 diz: assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O povo de Israel estava com júbilo, ao som de trombetas, louvando a Deus, e todos juntos com Davi. Todos juntos com Davi. Davi estava celebrando, comemorando a entrada da arca, porque ele sabia que aquilo significava para eles a presença de Deus. Irmãos, sabe o que te traz alegria? É a presença de Deus em sua vida. Sabe o que te traz alegria na sua vida espiritual? É a percepção, a sensibilidade de saber que Deus está ao meu lado, Deus está comigo. E a alegria de Davi estava nisso. Ele sabia que Deus estava contigo. E assim, vendo que a arca de Deus entrava em Jerusalém e que Deus havia permitido essa entrada, estava totalmente feliz. Amados irmãos, desejo de todo o meu coração que essa alegria seja na vida de cada um aqui. Sinta a alegria e o prazer de estar na presença de Deus. Sinta a alegria e o prazer de estar
ao lado do nosso Senhor. O verso 16 diz: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Veja a situação. Enquanto que Davi está comemorando, celebrando a entrada da arca, pela presença do Senhor em sua vida, havia uma mulher chamada Mical, a sua esposa de Davi, dizendo: filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando, que ia dançando diante do Senhor, e ela despreza em seu coração. Irmãos, muitas vezes é o que nós sentimos quando nós estamos servindo a obra do Senhor. As pessoas do mundo nos olham com desprezo. Para que eles estão perdendo o tempo deles? Para que eles estão fazendo isso? Mical estava olhando pela janela, vendo o rei Davi dançando e pulando. Ela estava desprezando. Poxa, que vergonha. Enquanto que Davi foi tomado por uma alegria intensa em seu coração, dançando ao Senhor, louvando ao Senhor, Mical estava simplesmente criticando aquilo que Davi estava fazendo. Nossa. Dizemos sempre que a crítica é importante para nós, claro. A crítica também faz com que vejamos os nossos erros, para que nós não vivamos uma vida narcisista, né? Olhando todo dia: ai, como eu sou belo, ai, como eu sou bom. Nós temos que perceber, sim, tem pessoas que têm que falar a verdade para nós. É importante quando alguém fala a verdade para nós. Mas vejam hoje em dia, irmãos, o que acontece se você faz uma declaração, por exemplo, contra o homossexualismo. O que acontece com você? Fala no Facebook para ver o que vai acontecer com você. Você vai ser praticamente linchado com as palavras mais pesadas desse mundo. A gente observa no mundo todo quantos artistas eles acabam por tirar a própria vida devido a esse tipo de crítica. Isso acontece muito em países orientais. Artistas que se envolvem em escândalos e as pessoas começam a postar, comentários: que horrível, ridículo, você tem que morrer, se mata. A pessoa realmente fica tomado por esse sentimento e a pessoa tira a própria vida. Nós estamos muito acostumados apenas a criticar muitas vezes, e totalmente despreparados para fazer algo construtivo. Mesmo se dá dentro da igreja, estamos muito aptos a criticar. É muito fácil criticar, irmãos. É muito fácil você dizer: a igreja, a comida da igreja estava ruim hoje. É muito fácil. Vai ver as pessoas que criticam a comida da igreja. A pessoa nunca cozinha na igreja, está sempre reclamando. É ou não é, irmãos? O restante não afirmou lá. Vocês são os críticos da igreja. Veja as pessoas que estão sempre criticando. Elas não estão no meio, sempre estão longe. Da mesma maneira como Mical está, ela está na janela, olhando para o seu marido, o rei Davi, dançando. Ai, como é desprezível esse homem. Essas pessoas estão distantes, distante da igreja. O teu coração está longe da igreja. Fisicamente podem estar aqui, mas o seu coração está muito longe da igreja e só querem simplesmente achar que as coisas estão ruins, simplesmente ruins. Tudo que a igreja faz é ruim. Amados irmãos, por isso que é muito importante, irmãos, perceber o significado da comunhão com Deus, o significado de estar ao lado do Senhor. Se Mical conhecesse e percebesse a noção daquilo que estava acontecendo ao seu marido, ela diria: eu também quero participar disso. Seria diferente. Mas ela não sabia.
ela não tinha noção, ela não tinha essa percepção, e por isso simplesmente criticava. Enquanto Davi se alegrava, enquanto Davi estava com o povo celebrando a festa ao lado de Deus, a Mical estava simplesmente perdida no seu mundo de críticas, apontando o dedo para o seu marido. Amados irmãos, não sejam simplesmente pessoas que criticam, mas sejam pessoas que, ao criticar, participem para a melhora daquele trabalho ou daquele ministério que você está participando. Não seja simplesmente um crítico. Se você quer criticar, entre no meio, faça junto e diga: podemos melhorar nesse aspecto e naquele aspecto. Eu estou aqui para ajudar vocês. É o que nós devemos fazer. E a palavra diz, no verso 17: introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Veja, a alegria que tomara conta do coração de Davi fez com que ele pudesse entregar ofertas e holocaustos, ofertas pacíficas, e assim celebrar junto com o povo e também abençoá-los em nome do Senhor. Veja como é importante então a presença espiritual em nossa vida, a presença espiritual que nos traz alegria e que nos remete também a abençoar outras pessoas em nome do Senhor. E assim ele abençoou todo o povo no nome do Senhor dos exércitos. Esse verso 19 diz: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Assim acabou a festa, irmãos, acabou a celebração. E agora veja o verso 20: voltando Davi para abençoar a sua casa. Veja, irmãos, veja como Davi era um homem bom. Ele, sabendo que a sua esposa não havia participado dessa festa, ele estava agora voltando para o seu lar para abençoar a sua esposa, para abençoar o seu lar. A palavra de Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos a serva dos seus servos, como sem peixe, sem descobre um vadio qualquer. Como você pode ter exposto a sua vida dessa maneira? Você sendo um rei, parecia um vadio qualquer no meio daquele povo. Veja, irmãos, veja como é a situação. Davi estava querendo abençoar a sua esposa. Davi estava com uma plena alegria em seu coração e queria ir para sua casa, abraçar Mical. Eu fico imaginando, abraçar Mical e dizer: você, mulher, é a mulher mais linda desse mundo, te amo, e que Deus esteja nos abençoando, nosso relacionamento, queremos crescer juntos. Vamos, Mical, que estou do seu lado. Mas quando chega, não dá nem tempo para o Davi falar alguma coisa. Ela já chega assim: que bela figura fez você, que ridículo. Imagina, irmãos, você chegou em sua casa, você quer abençoar a sua esposa, abençoar o seu marido, que ridículo. O que você fez hoje? Sabe, você é um tremendo problema na minha vida. Imagina, irmãos, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. São coisas que acontecem na nossa vida que nos roubam a alegria. Davi estava disposto a abençoar o seu lar, porque tamanha era a alegria que tomava conta do seu coração. Não tem dia que você vai para a sua casa, irmãos, você vai feliz. Você está super feliz: hoje deu tudo certo. Chega lá, hoje eu vou chamar minha esposa, vou levar ela para um jantar num lugar super especial, vou levar ela no Habib's hoje. Nossa, estou super feliz. E você chega lá: cheguei. Chegou? Prepara aí. Vai pendurar as roupas. Chegou? Você não sabe o que aconteceu hoje. Os seus filhos estão me atormentando. Imagina.
Por isso, irmãos, é muito importante, né? Não somente os homens, mas também as esposas. As esposas, não, eles ficam felizes, né? As mulheres são mais, como eu diria, sensíveis. E aí eu vejo que as mulheres realmente gostam de ouvir aquilo que aconteceu no dia do marido, não é verdade? As mulheres realmente querem saber o que aconteceu no seu dia, como foi seu dia. Aí a esposa prepara, espera ali e fala: poxa, ô meu marido do coração, você chegou. Cheguei, estou cansado, vou dormir. Muitas vezes é a relação que nós temos. Mas como foi? Não precisa falar não, estou estressado, quero dormir, quero descansar. Essa é a relação que nós temos. Amados irmãos, a igreja vai viva. Não deixe com que nada tome a alegria do seu coração. E como se deu na palavra de hoje, esposas, não seja motivo de tristeza para o seu marido. Nem os maridos, não sejam motivo de tristeza para as suas esposas. Afinal, vocês se uniram para quê? Para levar alegria um para o outro, para dar amor um ao outro. E por isso, amados irmãos, quando você acorda de manhã, você tem que cumprimentar a sua esposa. Minha esposa, você é a mulher mais linda desse mundo, eu te amo, te amo. Apesar das suas rugas, eu te amo. Né? Você mudou bastante, mas eu continuo te amando. Irmãos, esse é o coração que nós devemos ter. Eu falo isso para minha esposa: você é a mulher mais linda desse mundo. Os irmãos não concordam, porque, é claro, para vocês não é tão bonita, mas para mim é a mulher mais linda desse mundo. Eu falo para ela: você é a mulher mais linda desse mundo. Tem que ver de manhã, ela acorda com um humor assim sensacional. Eu falo: esposa, você é a mulher mais linda desse mundo. Ah, tá bom. Amados irmãos da igreja viva, que sejamos como Davi, uma pessoa disposta a fazer tudo para alegrar as pessoas, uma pessoa para contagiar, abençoando as pessoas à sua volta, através da alegria que vem do Senhor. Amados irmãos, é por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo que a sua situação seja difícil, mesmo que todas as coisas possam estar parecendo, estão vindo na direção contrária a você, você pode se alegrar, porque Deus está contigo. Não deixe com que os problemas da sua vida tomem a sua alegria, porque essa alegria que vem a nós é a alegria de Deus, é a alegria que vem pela nossa salvação, a alegria que vem do soberano, por sabermos que Cristo veio a este mundo para morrer em nosso lugar e carregar a cruz, o sofrimento, para nos salvar. É a alegria da salvação eterna que está em nosso coração. E é por isso que essa alegria nunca será tomada por ninguém, porque a promessa de Deus é eterna, a promessa do Senhor não falha. E é por isso, meus irmãos da Igreja Água Viva, que nessa noite você pode desfrutar da mesma alegria que tem Davi, a alegria que vem de Deus. Não sejamos como a mulher chamada Mical, simplesmente olhando como uma simples e mera espectadora da situação. Não seja uma espectadora dentro da igreja, mas sim, seja cooperador, seja participante da obra do Senhor, e que assim possamos juntos trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar para o reino do nosso Senhor. Abençoe a sua família. Seja você, marido, bênção para a sua família. Seja você, esposa, bênção para a sua família. Seja você, filho, filha, bênção para seus pais. Se todos na família têm a consciência dessa alegria, não tem como o mundo tirar isso de nós. Se todos em nossa família sabemos que essa alegria está em nós, não tem como o mundo tirar essa alegria. Não importa a situação que você vive, não
importa a condição financeira, não importa a condição de saúde, não importa a sua condição social. O que importa é a alegria de Deus está em mim. E essa alegria está na minha família. E que essa alegria seja em cada um de vossos irmãos. Vivamos essa alegria, a alegria eterna de Davi, a alegria que vem do Senhor. Oremos.